O estoque de alimentos é uma medida de precaução que pode ser adotada para se preparar para uma variedade de situações, como desastres naturais, enchentes, secas, incêndios florestais, furacões, crises econômicas, inflação, escassez de alimentos, guerra ou conflito, bloqueios comerciais, interrupção da cadeia de suprimentos. Em caso de uma dessas situações, o estoque de alimentos pode ajudar a garantir que você e sua família tenham o que comer. Mas, caso você ache que é um exagero, vou te mostrar algumas situações que já estão acontecendo. 1. Clima se alterando, as mudanças climáticas já estão causando uma série de desastres naturais, como enchentes, secas, incêndios florestais e furacões. Esses desastres estão se tornando cada vez mais intensos e frequentes, e é provável que continuem a ocorrer nos próximos anos. Toda essa alteração está causando enchentes. As enchentes são um dos desastres naturais mais comuns associados às mudanças climáticas. O aumento do nível do mar e as chuvas mais intensas estão levando a inundações em áreas costeiras e interiores. Por exemplo, em 2021, as inundações na Europa Ocidental mataram mais de 200 pessoas e causaram bilhões de euros em danos. Secas. As secas também estão se tornando mais comuns e intensas devido às mudanças climáticas. As secas podem prejudicar a agricultura, a pesca e o fornecimento de água. Por exemplo, em 2022, uma seca extrema no Brasil causou perdas econômicas de bilhões de reais e deixou milhões de pessoas sem água. 2. Epidemias. As epidemias são outra ameaça crescente. A pandemia de Covid-19 mostrou o quão rapidamente uma doença pode se espalhar pelo mundo e causar estragos. É provável que outras epidemias ocorram nos próximos anos e é importante estar preparado para elas. Uma nova doença pode surgir do nada e, nesse caso, garanto que você vai querer se expor o mínimo possível. Isso só será possível se comida e água estiverem garantidos em casa. Lembre, o aumento da globalização e do transporte internacional tornam mais fácil para as doenças se espalharem pelo mundo. A pandemia de Covid-19 mostrou que as epidemias podem ter um impacto devastador na saúde, economia e sociedade. Me responda nos comentários como: você passou esse período? Você tinha comida estocada? Ou precisou se expor? 3. Guerras. O mundo continua sendo um lugar perigoso e as guerras são uma constante ameaça. As guerras podem causar grandes danos à infraestrutura, à economia e à população. É importante estar preparado para as consequências de uma guerra, mesmo que ela não aconteça em seu país. As guerras podem causar grandes danos à infraestrutura, à economia e à população. As guerras podem causar interrupções nos serviços essenciais, como água, energia e transporte. Elas também podem levar a uma escassez de alimentos e medicamentos. Além disso, as guerras podem causar deslocamento de pessoas, criando refugiados e deslocados internos. É importante estar preparado para as consequências de uma guerra. Fato é que guerras já estão acontecendo, e ameaças de novos conflitos são uma realidade. Eu te pergunto, o que te garante que você não será afetado? 4. Ataques terroristas. Os ataques terroristas também são uma ameaça constante. Os terroristas podem atacar qualquer lugar, a qualquer momento, e causar grandes danos. É importante estar preparado para um ataque terrorista, mesmo que seja improvável que aconteça em sua área. Os ataques terroristas podem ser realizados de várias maneiras, incluindo ataques armados, ataques com veículos, ataques com bombas e ataques químicos ou biológicos. Os terroristas geralmente escolhem alvos que são altamente visíveis ou que representam um símbolo de poder ou autoridade. É importante estar ciente de seu entorno e estar preparado para reagir rapidamente em caso de um ataque terrorista. Não se engane, grupos radicais já estão infiltrados em todo o mundo. 5. Falta de comida. A comida do mundo está acabando? A pergunta pode parecer alarmista, mas é uma realidade que vem se desenhando nos últimos anos. O aumento da população mundial, as mudanças climáticas e os conflitos armados são alguns dos fatores que estão contribuindo para a escassez de alimentos.
Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, em 2050 a população mundial chegará a mais de 9 bilhões de pessoas. Isso significa que teremos que produzir 70% a mais de alimentos do que produzimos hoje para alimentar essa população. As mudanças climáticas também estão afetando a produção de alimentos. O aumento das temperaturas, as secas, as inundações e os eventos climáticos extremos estão prejudicando as plantações e tornando a agricultura mais difícil. Os conflitos armados também contribuem para a escassez de alimentos. Quando há guerra, as infraestruturas agrícolas são danificadas ou destruídas, o que dificulta o plantio, a colheita e o transporte de alimentos. Esses fatores estão levando a uma situação de insegurança alimentar em muitas partes do mundo. Milhões de pessoas estão passando fome ou desnutrição. Então eu te pergunto, será que é loucura estocar alimentos? 6. Água. A água é um recurso essencial para a vida. É necessária para beber, cozinhar, regar as plantas, produzir alimentos e manter a higiene. No entanto, a água está se tornando cada vez mais escassa em todo o mundo. Existem vários fatores que contribuem para a escassez de água, incluindo aumento da população. A população mundial está crescendo rapidamente e isso está aumentando a demanda por água. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas estão causando eventos climáticos extremos como secas e inundações que estão afetando o abastecimento de água. Poluição. A poluição da água está tornando-a inadequada para consumo, irrigação e outros usos. A escassez de água já está afetando milhões de pessoas em todo o mundo. De acordo com a Organização das Nações Unidas, ONU, 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável limpa. A escassez de água pode ter um impacto devastador na saúde, na economia e na segurança. Pode causar doenças, conflitos e até mesmo guerras. Te pergunto novamente, é loucura estocar água, sendo ela a substância mais importante para a vida? É importante estar preparado para a possibilidade de um desastre natural ou outra emergência. Eu fiz só uma pequena lista de situações que não são teorias, já estão acontecendo. Minha resposta para vocês é simples: estocar alimentos e recursos pode salvar sua vida e a vida de quem você ama. Lembre do ditado: um indivíduo precavido morrerá de velhice e não de outras causas que abreviem sua vida. Bom, agora preciso de sua ajuda. O YouTube não entrega muito esse tipo de vídeo, então depende de você dar like e compartilhar esse conteúdo. Isso vai nos ajudar muito. Obrigado e até a próxima.